Faremos hoje a correção das aulas 3 e 4 do Caderno Aprender Sempre, sequência 1. Vamos lá? O primeiro exercício nos diz o seguinte: simplifique as frações abaixo, tornando-as irredutíveis. Simplificar uma fração significa dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, ou seja, pelo divisor que eles têm em comum, tornando-as irredutíveis. O que significa isso? Que nós vamos dividir essas frações até elas deixarem de ter um denominador comum. Então, vamos lá. 11/33. O número 11 é um número primo. Isso significa que ele só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, eu só posso dividi-lo por 1 ou por 11. Dividir por 1 não vai alterar em nada o nosso resultado, né? Se eu dividir 11 por 1, vai continuar sendo 11. Então, eu vou tentar dividir o numerador e o denominador aqui por 11. Se eu dividir 11 por 11, eu vou obter como resultado o número 1. E se 11 for divisor de 33, então a minha divisão vai dar um número exato, com o resto zero. Então, se eu pegar 33 e dividir por 11, ó, quantas vezes 11 cabe em 33? 3, né? Porque 3 vezes 11 dá 33. A minha divisão aqui, ó, deu exata, com o resto zero. Então, dá para eu dividir o 33 por 11. Então, eu posso simplificar essa fração dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 11. E aí, eu tenho aqui 1/3. O 1 só divide por 1 e o 3 divide por 1 e por ele mesmo. Mas, como eu disse, né? Se eu dividir por 1, o resultado se mantém. E por 3 eu não posso dividir porque o 3 não é divisor de 1, né? Então, aqui a nossa fração já está irredutível, ó. Então, eu paro aqui. 2/10. 2 e 10 são resultados da tabuada do 2, então eles têm como divisor comum o número 2. 2 dividido por 2 dá 1, 10 dividido por 2 dá 5. Está na forma irredutível. 22 e 40 são números pares. Todo número par é divisível por 2. Então, se eu dividir 22 por 2, vai dar 11. E se eu dividir 40 por 2, vai dar 20. 11, como a gente viu lá em cima, só divide por 11. 20, será que divide por 11? Vamos ver lá na tabuada do 11 se tem resultado 20. 11 vezes 1, 11. 11 vezes 2, 22. Então, não tem 20 na tabuada do 11. Isso significa que 11 não é divisor de 20. Então, paramos aqui, ó. Essa é a forma irredutível da nossa fração. Continuando aqui, vamos lá. Pegar uma borracha aqui para apagar aqui esse cálculo que eu fiz aqui. E vamos continuar aí a nossa divisão. 8 e 16 são resultados da tabuada do 2, ó. Então, eu posso dividir em cima e embaixo por 2. 8 dividido por 2 dá 4, 16 dividido por 2 dá 8. 4 e 8 são resultados da tabuada do 2 e também da tabuada do 4. Então, eu posso dividir tanto por 2 quanto por 4. Vou dividir por 4, porque aí eu faço apenas uma conta, né? Porque se eu dividir por 2, eu vou ter que dividir novamente por 2. 4 dividido por 4 dá 1, 8 dividido por 4 dá 2.
50 e 32, números pares. Todo número par divide por 2. 50 dividido por 2 dá 25. 32 dividido por 2 dá 16. Divisores de 25. O 5 e o 25. Divisores de 16. 2, 4, 8 e 16. Então, não tem divisor comum. Finalizou aqui a nossa simplificação. 3 quinzeavos, ó, resultados da tabuada do 3. 3 dividido por 3 dá 1, 15 dividido por 3 dá 5. Próxima atividade. Observe as figuras abaixo. Temos aí 3 figuras. A figura número 1 está dividida em 4 partes e foi colorida uma. A figura número 2 está dividida em 8 partes e foram coloridas 2. A figura número 3 está dividida em 16 partes e foram coloridas 4. Responda qual é a fração que representa a figura número 1. Figura número 1, ó. 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 no denominador e coloriu uma. Figura número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividido em 8 partes e foram coloridas 2. Figura número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E foram coloridas 4. O que você observou em relação às frações que representam as 3 figuras? 1, 2 e 3. Deixe nesse espaço a sua resposta. Bom, então a gente viu aqui, ó, que a gente tem as frações 1/4, 2/8 e 4/16. Se eu simplificar essa fração 2/8 aqui, ó, por 2, né, já que os números são pares, 2 dividido por 2 vai dar 1, 8 dividido por 2 vai dar 4. Se eu simplificar essa fração 4/16 por 4, porque tanto 4 quanto 16 é resultado da tabuada do 4, eu também vou obter 1/4. Ou seja, 2/8 e 4/16 são frações equivalentes a 1/4, que representam, então, a mesma quantidade. Então, o que você observou em relação às frações que representam as 3 figuras, 1, 2 e 3? São frações equivalentes. Isto é, representam a mesma quantidade. Qual das frações abaixo é equivalente a 2/3? Para encontrar a fração equivalente, a gente tem duas formas. Ou a gente multiplica o numerador e o denominador por um mesmo número, ou a gente divide o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, aqui a fração 2/3, ó. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Daria 4/6. Então, 4/9 não é equivalente, né? Se eu multiplicasse 2/3 por 3, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9. Então, 6/9 é equivalente a 2/3, que no caso aqui é a última fração aqui, né? Aqui, ó, 8/6 e 8/9 significaria, para que isso acontecesse, eu teria que multiplicar o 2 por 4 e o 3 por 2. Não posso,
né? Porque daria 8 sextos. Não posso, porque eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Aqui, para dar 8 nonos, eu teria que multiplicar em cima por 4, porque 2 vezes 4 dá 8, e 3 vezes 3 dá 9. Também não posso. Então, a fração equivalente aqui é 6 nonos. Complete. 1/3 de 600 corresponde a... Toda vez que eu peço 1/3 de um bolo, significa que eu pego esse bolo, divido em 3 partes e dessas 3 partes eu pego uma. Só que eu não divido apenas bolo. Eu posso dividir bolo, bebida, dinheiro, enfim. Posso dividir várias coisas em partes iguais. E uma delas, ó, é dividir números, né? Valores. Então, aqui eu quero saber quanto que corresponde 1/3 de 600. Então, o que eu vou ter que fazer? O mesmo que eu faria com um bolo. Se fosse um bolo, eu iria dividir em 3 e pegar uma parte. Só que não é um bolo, é 600. Então, eu vou pegar 600, dividir por 3, aí eu vou descobrir quanto que vale cada parte, e aí eu vou pegar uma parte. Então, 600 dividido por 3, 200. 200 vezes uma parte, 1/3 de 600, 1/3 de 600 corresponde a 200. 1/4 de 800, 800, divido por 4 e pego uma. 800 dividido por 4, 200. 200 vezes 1, 200. 1/6 de 1.200. 1.200 divido por 6 e pego uma. 1.200 dividido por 6, 200. 200 vezes 1, 200. 2/5 de 1.000. 2/5 de 1.000. Pego 1.000, divido por 5 e multiplico por 2. 1.000 dividido por 5 dá 200. 200 vezes 2, 400. Número 5. Vamos considerar que esse círculo representa o total de 320 estudantes de uma escola. Bom, então, ó, eu tenho estudante aqui, representado de amarelo, estudante aqui, representado de laranja, estudante aqui, representado de roxinho. As 3 partes juntas correspondem a 320 estudantes. Quantos estudantes cada cor representa? Então, vamos colocar lá, ó. A gente tem cor laranja, cor amarelo e cor roxa. Na cor laranja, se a gente observar, ó, corresponde a o círculo dividido no meio certinho, né? Ou, se eu continuasse aqui a minha divisão, ó, seria 2/4, né? Porque aí a minha circunferência estaria dividida em 4 partes e eu ia pegar 2 dessas 4, ou seja, eu ia pegar a metade. Então, a laranja tem a metade de 320, que seria 320 dividido por 2 vezes uma parte, ou seja, 160 alunos. Temos na parte laranja. A parte amarela corresponde, ó, a 1/4, né? Porque como se eu tivesse dividido aqui em 4 partes e peguei uma. Então, eu vou ter 1/4 de 320. Ou seja, vou pegar 320 dividido por 4 e multiplicar por 1. 320 dividido por 4 dá 80. 80 vezes 1, 80 alunos. E, finalmente, teríamos a parte roxa, que vai ter a mesma quantidade da parte amarela, né? Porque a roxa e a amarela, ó, são
iguais. Então, roxo é igual a amarelo, ou seja, roxo é igual 80 alunos. 80 mais 80, 160. 160 mais 320 corresponde ao total de alunos que foi falado lá em cima, né? Qual fração cada cor representa? Bom, a gente já viu ali, ó, que a cor amarelo corresponde a 1/4. A cor roxa corresponde a 1/4. E a cor laranja corresponde a metade. Na escola de dança Seja Feliz, há 10 rapazes e 30 moças. Encontre a razão entre o número de rapazes e de moças. Razão. Razão é a comparação entre duas grandezas. No caso aqui, quais são as grandezas? Rapazes e moças. É o que eu estou medindo, né? Quantos rapazes e quantas moças. Encontre a razão entre o número de rapazes e o número de moças. Toda vez que eu peço para encontrar a razão entre uma coisa e outra, eu preciso de prestar atenção no que está pedindo primeiro, ó. É para eu achar a razão entre o número de rapazes e o número de moças. A representação de uma razão, ela ocorre por meio de uma fração. E eu vou representar nessa fração essas duas grandezas. Quem vai no numerador, quem vai no denominador? Aquilo que eu falar primeiro vai no numerador. Então, eu estou pedindo para achar a razão entre o número de rapazes e o número de moças. Então, eu estou comparando a quantidade de rapazes com a quantidade de moças. Então, no numerador vai o total de rapazes, 10. E no denominador, o total de moças, 30. Então, a razão de rapazes para moças está de 10 para 30. Dá para simplificar essa fração aqui, ó? Dá, posso dividir em cima e embaixo por 10, que corresponde a 1/3. Questão número 7. A cidade de São Paulo possui uma área territorial de 1.521.110 km². A população estimada no ano de 2019 era de 12.252.023 pessoas. Considerando esses dados, qual é a densidade demográfica de São Paulo? Bom, pessoal, para a gente achar a densidade demográfica, a gente vai estar comparando aí duas grandezas. Quais são essas grandezas? O número de habitantes com a área onde eles vivem. Então, a densidade demográfica vai ser a razão, ou seja, a comparação entre o número de habitantes e a área. Ou seja, eu vou comparar 12.252.023 pessoas com 1.521.110 km². E aí, nesse caso, eu vou dividir o numerador pelo denominador. Nesse tipo de exercício, como envolve um valor muito grande, né, números muito grandes, então normalmente a gente autoriza o uso da calculadora, tá? Então, se eu pegar 12.252.023 e dividir por 1.521.110, eu vou obter 8,05 habitantes por
quilômetro quadrado. Então, pessoal, quando eu divido aqui os 12.252.023 habitantes pela área, 1.521.110 quilômetros, eu vou obter aqui, claro que quanto maior a quantidade de casas que eu tiver aqui após a vírgula, mais próximo eu vou ficar do valor real, né? Então, eu estou usando aqui 2 casas após a vírgula, ó, mas se vocês dividirem aí na calculadora de vocês 12.252.023 por 1.521.110, vocês vão ver que vai dar aproximadamente isso aqui, ó, 8,0546594. E quanto mais casas eu colocar após a vírgula, né? Mais próximo eu vou chegar do resultado. Então, se eu pegar 8,05 e multiplicar por 1.521.110, vai me dar um valor próximo a isso aqui, ó. Se eu já pegar 8,054 e multiplicar, vai ficar mais próximo ainda, tá bom? Então, eu tenho em 1 quilômetro quadrado, em torno de 8,05 habitantes. Exercício número 8. O salário mensal de Jonatas é de R$ 3.600 e ele gasta 2/5 para pagar o financiamento do seu carro. Quantos reais ainda sobram do salário do Jonatas? Bom, então a gente sabe que o salário dele é igual a R$ 3.600. Esse é o salário total dele. E a gente sabe que ele gasta com o financiamento 2/5 do salário. Ou seja, ele divide o salário dele em 5 partes e dessas 5 partes, 2 são destinadas ao pagamento do financiamento do carro. Isso significa que o salário inteiro corresponde a 5/5, né? Porque se eu dividir o salário em 5 partes, para eu ter o salário todo, eu preciso de ter as 5 partes. E aí pergunta, quantos reais ainda sobram do salário do Jonatas? Então, ó, quanto que sobram? Se o salário corresponde a 5/5 e ele gasta 2/5 do salário para pagar o financiamento, então vai sobrar 3/5 do salário, correto? E quanto em real corresponde 3/5 do salário do Jonatas, desculpa. 3/5 de 3.600, ou seja, vou pegar 3.600, dividir em 5 partes e multiplicar por 3. 3.600 dividido por 5, eu vou descobrir quanto que vale cada parte. Então, ó, 3 não dá para dividir por 5, mas 36 dá. Dá 7, né? 7 vezes 5, 35. 36, gasto 35, sobra 1. Abaixo 0, formou 10. 2 vezes 5, 10. 10 tira 10, nada. Abaixo 0, ou seja, cada parte do salário do Jonatas corresponde a R$ 720. Como sobra 3, então vai sobrar 720 vezes 3. 720 vezes 3, 3 é 0, 0, 3 é 2, 6, 3 é 7, 21. Sobra para o Jonatas R$ 2.160. Tem outra forma de fazer isso? Tem. Qual que seria a outra forma? Bom, eu poderia ter feito o quê aqui? Eu poderia primeiro ter descoberto quanto que ele gasta do financiamento e depois achar quanto que sobra, né?
Então, ó, se o salário dele é 3.600 e ele gasta 2/5 de 3.600, só lembrando que 2/5 de, esse de, quando a gente está trabalhando com fração e usa a palavrinha de, significa que a gente está fazendo uma multiplicação, tá? Então, 2/5 vezes 3.600, que é o mesmo que 3.600 dividido por 5, só que vezes 2, né? 3.600 dividido por 5, a gente já viu que deu 720. Vezes 2, vai dar 1.440. Isso é o que ele gasta com o financiamento. Quero saber quanto que sobra? É só eu pegar 3.600, que é o salário, menos 1.440, que é o que ele gasta. Então, vou colocar lá, ó, 3.600 menos 1.440. 0 tira 0, 0. 0 não dá para tirar 4, então vou trocar. Aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 10. 10 menos 4, 6. 5 menos 4, 1. 3 menos 1, 2. Ah lá, ó. Deu o mesmo valor encontrado lá em cima, tá? Então, existe outra maneira de se fazer, você opta por aquela que você achar mais fácil, tá bom? Número 9. Na rua onde Clara mora, há 70 construções, entre casas e prédios. O número de casas é igual a 5/7 do número de construções. O número de casas nessa rua é, então eu tenho que calcular 5/7 do número de construções. Quantas são as construções? 70. Então, 5/7 de 70. Vou pegar 70, dividir por 7 e o que der, multiplico por 5. 70 dividido por 7 dá 10. 10 vezes 5, 50. Então, tem 50 casas nesta rua. Número 10. Ao pesar um quarto de 1 quilograma de salame, a balança mostrou. Bom, aqui eu posso fazer 1/4 de 1 quilo, e aí eu vou pegar 1, dividir por 4, e o que der, multiplico por 1. 1 dividido por 4 vai dar 0,25. 0,25 vezes 1 dá 0,25, que é o mesmo que 0,250 quilogramas. Letra A. Finalizamos aqui a correção das aulas 3 e 4. Na próxima aula, continuaremos a nossa correção. Muito obrigada. Tchau, tchau.